nosso tema de hoje é a reencarnação, evidências científicas. A questão que se coloca é se existe reencarnação ou não. Primeira pergunta. E se existem provas, né? Ou não? E é isso que nós vamos ver. Se nós olharmos aqui para o nosso planeta, a planeta Terra, a ideia da reencarnação sempre existiu desde que o homem perde-se ao longo dos tempos. Nós não sabemos quando é que apareceu, não foi inventada pelo Espiritismo, né? Mas foi confirmada pelos espíritos superiores como sendo uma realidade. Também não se sabe muito bem quando é que apareceu o termo reencarnação, mas a ideia subjacente à reencarnação já existia, por exemplo, no tempo dos primeiros cristãos, só que eles chamavam a isso ressurreição, né? E agora tem um conceito diferente. Já no tempo de Sócrates, de Platão, Sócrates falava nisso, né? Muito, centenas de anos antes de Jesus. E é isso que nós vamos ver. Portanto, os espíritos confirmaram a Kardec que aquela ideia da volta de um espírito a um novo corpo, que era real. Então, nós vemos que atualmente, de acordo com as estatísticas mundiais, 2/3 da população na Terra acredita na reencarnação, independentemente das convicções religiosas ou culturais da região, etc. Né? Uma grande parte da população, nomeadamente oriental, da Índia e não só, mas se 2/3 da população acreditam na reencarnação, por exemplo, por questões culturais ou por questões religiosas ou por questões filosóficas, o que é que acontece? Acontece que o planeta Terra ainda está numa desgraça. Quer dizer, nós acreditamos numa coisa que é útil, tem consequências úteis, mas não agimos em conformidade, não é? Certo? Eu acho que é. Porque, reparem, quando nós todos tivermos a convicção que a reencarnação é uma realidade, não é? O Sócrates, não é o do Platão, é o José Sócrates, aquele senhor do BES, o Ricardo Salgado e os outros salgados e doces que há por esse planeta fora, que roubam muito dinheiro ao povo, às pessoas, que enganam, etc., que se servem do trabalho de pessoas que ganham 600 euros para terem milhões nos bancos, etc. Essas pessoas vão começar a pensar 2 vezes. Espera aí, eles só fazem isso porque eles pensam que a vida não continua. Então, já que a vida não continua, eu vou roubar o máximo que eu puder. Venha a mim o vosso reino e vocês que se danem, desculpem a expressão. Mas é mesmo esta a consciência das pessoas. Agora, será que se eles tivessem a certeza da imortalidade da alma, o conhecimento da reencarnação da lei de causa e efeito fariam o mesmo? Só se fossem muito estúpidos. Eu sabendo que vou ser responsável pelos meus próprios atos no mundo espiritual, na próxima reencarnação, não por castigo divino, mas por dentro da lei de causa e efeito, onde a gente colhe aquilo que semeia. Se eu semear cenouras, não vou colher batatas. É óbvio, né? São das leis da natureza. E então, a lei de causa e efeito é uma lei da natureza. Nós podemos acreditar nela ou não, mas estamos sujeitos a ela, estamos, né? E é muito interessante, porque a primeira parte já está feita, que é a grande maioria da população acredita na reencarnação. Agora falta é agir em conformidade, né? E o que é isto de reencarnação, né? É uma questão, para alguns, muito filosófica, né? E que nos faz pensar. Segundo o Espiritismo nos diz, é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, né? Mas noutro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o primeiro. Esta é a minha grande esperança. Porque eu já fiz um contrato lá com Deus, será na próxima reencarnação. Se vier mulher, gostava de ter as pernas da Tina Turner, a voz da Whitney Houston
e a beleza do José Lucas. Se vier homem, pode manter assim, que é para não estragar. E então, a brincar, nós vamos falando, mas há de facto um fluxo. A vida é só uma, desde que nós somos criados simples e ignorantes na primeira reencarnação, nos mundos primitivos, até à imortalidade. Só que essa vida tem várias etapas, né? Tem uma etapa na Terra, depois tem uma etapa no mundo espiritual, tem outra etapa na Terra, para além de outros planetas antes e depois, né? E é esse fluir constante entre o mundo espiritual e o mundo terreno que nos faz evoluir. Nada tem a ver com metempsicose. Aliás, nossas paciências. A metempsicose é uma teoria que alguns hindus e budistas usam, acreditam, que diz que se a pessoa se portar mal, né, pode reencarnar como animal até rir. Né? E isso, para o espiritismo, não é aceitável porque seria um retrocesso evolutivo. Nós não podemos involuir, né? Podemos evoluir e podemos estagnar pelo livre-arbítrio. Mas eu não posso desaprender tudo aquilo que aprendi. Né? Se eu aprendi que 2 mais 2 são 4, eu não posso agora bater na cabeça e dizer assim, eu quero desaprender. Não dá. Eu posso não aprender mais aritmética ou mais matemática, mas o que já aprendi, aprendi. Então, o espírito nunca retrograda. Né? Eu posso, nesta reencarnação, arranjar mais dívidas, comprometer mais, mas em termos evolutivos não retrogrado, não ando para trás. Okay? Por exemplo, neste momento estou a ver a minha casa, a minha, que não é minha, eu vivo, né? Ela não vai comigo quando eu for para o além. Estou a ver a casa que eu comprei até aos 75 anos. Tenho essa dívida. Né? Mas tenho o meu nível evolutivo. Mas, independentemente desse meu nível evolutivo, eu posso contrair um novo empréstimo para comprar um carro, para comprar outra coisa, não? Ou então não contrair outro empréstimo. Estão a ver? Ok? Muitas vezes nós confundimos as duas coisas. Portanto, a reencarnação é isto, não é? Reencarnação é a ação de reencarnar, ou a ação de voltar ao corpo de carne. Hoje em dia vemos em muitos livros a palavra reencarne, desencarne, mas isso correto, não está correto. O termo correto é reencarnação, desencarnação, que é a ação de sair do corpo de carne e a ação de entrar no corpo de carne. Ok? Muito bem. Então, a reencarnação foi revelada pelos espíritos desde sempre, né? Reparem que ela é a base das antigas religiões e filosofias, como nos Vedas, nos Brahmanes, nos druidas, nos budistas, no Islão, nos hebreus, nas doutrinas esotéricas, no próprio cristianismo. Nós encontramos a reencarnação, não a palavra, porque ainda não existia, mas o conceito, né? Foi esta ideia da volta do espírito, sei lá, eu se morrer agora posso reencarnar daqui a uns anos e é o mesmo espírito, eu agora estou Lucas, depois posso estar Manel, ou Maria, ou Joaquim, ter outra identidade, mas o espírito é o mesmo, ok? Foi difundida nas mais antigas civilizações, estão a ver? Isto é, muito antes de aparecer o espiritismo já existia esta ideia, né? Na Índia, na Ásia, na Grécia, na Pérsia, no Egito, Roma, por aí fora. E foi divulgada por Jesus, Sócrates, Platão, Orígenes, Virgílio, Ovídio, Descartes, Kant e também pelos espíritos. Muito bem. Então, começamos a ver que, se calhar, a chave para decifrar os enigmas da vida é esta. Nós, para entrarmos em casa, precisamos da nossa chave, não é? Não há ninguém daqui que tenha uma chave igual. Uns é de quatro faces, outro é uma chave simples, outra é uma chave
duplo ou triplo, ou quádruplo, dependendo do tipo de fechadura que tenhamos, né? Também assim na vida, né? A reencarnação é a chave para todos os enigmas. Porque se não fosse assim, onde é que estaria a justiça divina, né? Como é que eu vou explicar que isto deve ser algum espírito bem velhão? Ana Farséria dizia-se que ou é fio partido ou mau contacto. Isto já passa. Como é que nós podemos, como é que explicamos a uma pessoa que não conhece a reencarnação que o vizinho do lado direito tem um cancro e do lado esquerdo não tem? Que o vizinho do lado direito tem um cancro é uma excelente pessoa e o do lado esquerdo que não tem é mal como as cobras, como se as cobras fossem más, não tem culpa nenhuma. É aquele ditado. Porque é que o meu vizinho do lado direito, o filho, morreu com 3 ou 4 anos de idade, ou é autista profundo, e o do lado esquerdo está vivinho da Silva? Porque é que uns sofrem mais do que outros? Porque é que uns sofrem mais cedo que outros? Onde é que está a lógica? Se só houvesse uma vida, Deus era um crápula. Que raio de Deus é esse? Desculpem uma expressão. Que dá a doença a uns e a saúde a outros, a pobreza a uns, a miséria a outros e a riqueza ainda a outros. Como compatibilizar a justiça divina com isso? Só através da teoria da reencarnação, que deixou de ser uma teoria para passar a ser uma evidência científica, hoje comprovada cientificamente, como vamos ver. Né? Então, companheiros, de duas uma, ou a reencarnação é uma crença ou é um facto. O que é que vocês acham daqui desta fotografia? O que é que acreditam que temos ali? Estejam à vontade. A senhora está-se a rir. Diga lá o que é que acha que está ali. É elementar, é óbvio. Não é? Não são dois homens a beijarem-se. São. Né? Ok. Essa é a crença, né? Não são mais aqui os chapéus. O chapéu, né? A nossa crença é essa, né? Mas se nós virmos a fotografia por inteiro, isto é uma aparência, porque é uma sombra destes indivíduos que estão aqui a passar. Okay? Então, a diferença entre a crença e o facto é esta. É que nem tudo aquilo que nós vemos é verdadeiro. Nem tudo aquilo que nós conhecemos é verdadeiro. Há muitas coisas que são verdadeiras que não se podem comprovar. E há muitas coisas que são comprovadas que não são verdadeiras. Há 10 anos atrás estava comprovado que os neurónios, quando morriam, não se substituíam nem se renovavam. Era um paradigma científico absoluto. Hoje está demonstrado que isso é mentira. Porque, entretanto, a ciência evoluiu e descobriu que, afinal, os neurónios até são uns bacanas, são fraternos, né? São compreensivos, né? E então eles dizem, pá, quando ali o Joaquim morreu, o neurónio Joaquim morreu, então vamos fazer o trabalho deles. É o conceito de neuroplasticidade, né? Os neurónios acabam por se ajudarem mutuamente e alguns até se renovam mesmo. Então, amigos, nem tudo o que parece é, e nem tudo o que é parece, né? Nem tudo o que existe pode ser provado, e nem tudo o que é provado é verdade, né? Porquê? Porque a ciência é mutável e é assim que nós vamos evoluindo. Bem, depois desta brincadeira, temos aqui um conjunto de cientistas que estudaram e estudam a reencarnação a sério, né? Nós passaríamos aqui a noite a falar de cientistas que estudam a reencarnação, estudaram. Temos aqui o Dr. Jim Tucker, que é um pedopsiquiatra na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O Dr. Erlendur Haraldsson, na Islândia, que já desencarnou, um excelente cientista da reencarnação. A doutora Glaucia Lima, que é uma psiquiatra, é diretora do
Departamento de Psiquiatria do Hospital de Barreiro e vice-presidente da Associação Médica Espírita de Lisboa. O casal Ney Pérez, esta senhora muito bonita, a doutora Maria Júlia, e mais o marido, o engenheiro Ney Pérez, fizeram uma pesquisa muito grande sobre a reencarnação. Ela desencarnou há coisa de 10 dias, mais ou menos, já foi para o mundo espiritual. E ela introduziu em Portugal o conceito de reencarnação junto dos médicos, dos psicólogos. Foi uma guerreira, passa a expressão, neste antro do materialismo frio em que nós vivemos aqui na Europa, né? E ela aprendeu tudo isto com o Dr. Morris Netterton, nos Estados Unidos. Foi um dos médicos que criou uma técnica de fazer a regressão a vidas passadas. O Dr. Brian Weiss, que ainda está reencarnado, já ouviram falar certamente. O médico descobriu a imortalidade através de uma sua paciente e hoje, não sendo espírita, é um grande divulgador da imortalidade e da reencarnação. Dr. Hemendranath Banerjee, na Índia, o engenheiro Hernando Guimarães Andrade, no Brasil, e o Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia. Este foi o maior cientista de sempre até hoje da reencarnação. Curiosamente, quem continuou o trabalho dele foi este pedopsiquiatra, o Dr. Eugene Tucker. O trabalho deles foi apoiado, e ainda é, pela Fundação Bial do Porto, do Dr. Luís Portela, né? Concede bolsas de estudo científicas em áreas fronteiriças com a pesquisa do espírito. Então, amigos, como é que é esta reencarnação? Crença ou facto? Ok? Vamos ver. Crença, o espiritismo não é uma crença. Muitas vezes, eu acredito no espiritismo. Eu aproveito logo para dizer, eu não acredito. A gente acredita naquilo que não sabe, né? Eu, o espiritismo, como o estudei durante alguns aninhos e tenho praticado, eu não preciso acreditar nele. Eu sei que é assim. Eu tenho a certeza que a vida continua. Mas não é porque eu seja melhor que o Júlio, que esta senhora. Não acredito. Eu só acredito naquilo que eu não tenho como provar. Eu sei que é diferente, né? Por exemplo, se esta senhora me disser que viu uma vaca a voar, só com 3 pernas, com 2 rabos, a abanar, tipo, eu posso acreditar ou não. É fé cega. Nós temos 2 tipos de fé. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala. A fé humana e a fé divina. Certo? Algum de vocês aqui está preocupado com o prédio cair em cima de nós? Não. Porquê? Temos fé humana. Temos fé que os engenheiros fizeram bem as contas. Temos fé que o empreiteiro fez bem a obra. Temos fé que tenham posto a quantidade certa de ferro, de areia, de cimento. E estamos aqui descansados. Isto é fé humana. Num semáforo, quando acende o verde e acende nas laterais o vermelho para os outros, e eu arranco, o que é isso? É um ato de fé. Eu tenho fé humana que aqueles outros vão parar no vermelho, se não batem. E às vezes isso acontece, né? A fé não chega. Portanto, e depois temos a fé divina, que é a fé que Allan Kardec nos proporciona, e ainda bem que a senhora fez essa questão, é uma fé diferente das religiões tradicionais. Enquanto as religiões tradicionais nos impõem uma fé cega, tens de acreditar. Porquê? Não sabemos. É o mistério de Deus. O Espiritismo apresenta-nos uma fé raciocinada, baseada na razão, no intelecto, no raciocínio. Ok? Então, é uma diferença, digamos que é um jogo de palavras, é uma diferença entre uma crença com base na razão e uma crença cega. A crença espírita, se quisermos falar assim, é uma crença baseada na observação dos factos, na ciência, na filosofia e na moral, não é? Então, existem 4 evidências, 4 provas da reencarnação. São os meninos prodígio, as crianças que se lembram de vidas passadas, os casos de regressão de memória e as comunicações espirituais.
Então, espera aí, já há aqui alguns factos, não é só acreditar, né? Só porque o Lucas disse. Então, os meninos prodígio, o que é que são isto? Vamos ver. Parece um miúdo com 3, 4 anos que já fala 6, 7 línguas. Parece um miúdo como há pouco tempo nos Estados Unidos, com 7 anos, que se licenciou em física nuclear. 7 anos. E outros que há, são tantos e tantos que já deixa de ser notícia. E nós perguntamos, se só houver uma vida, que Deus é este? Que dá genialidade a uns e outros são burros que nem uma porta, passa a expressão. Não é? Onde é que está? Quer dizer, nós que somos seres humanos inferiores, pouco evoluídos, se tivermos 2 filhos, ou 3, procuramos, para sermos justos, dar as mesmas oportunidades a um e a outro. Então Deus, que é nosso Pai, não vai pelo menos fazer o mesmo connosco? Se houver uma vida, Ele não faz. Uns são burros, outros são espertos. Uns são o expoente da beleza, como é o meu caso, outros são um bocadinho mais feinhos, etc. E por aí fora, não é? Então, onde é que está esta disso? Só pode estar na reencarnação. Porquê é que aquele menino prodígio tem aquelas características? De onde é que vem esse saber? Vem de vidas passadas. Então, são informações que estão arquivadas no seu subconsciente e que, quando ele reencarna, por um processo que nós ainda desconhecemos, essas memórias são ativadas, de um modo geral, são espíritos mais evoluídos. Temos aqui Eduardo Yudenich, 7 anos de idade, maestro da orquestra do Conservatório do Uzbequistão. Há pouco tempo, falando com uma pessoa licenciada em música, que estudou no conservatório, um músico profissional, a pessoa ficou, que também era espírita, ficou boquiaberta com este vídeo. E essa pessoa disse-me assim, Lucas, as pessoas não imaginam o que se está aqui a passar. Quem não percebe nada de música, como é o meu caso, pensa que o maestro vai acompanhando a música. Dizer, é precisamente o contrário. O maestro tem de conhecer a música toda de cor, das entradas e isto, e é ele próprio, ele tem de estar, está a fazer aquilo, já está a avançar à frente. Qual é o passo que vai dar? É ele que orienta, enquanto para nós, que não percebemos nada de música, aqueles que percebam, claro, aquilo é mais ou menos estar a acompanhar o compasso. Não, não. Ele está a orientar a orquestra, um miúdo com 7 anos. Ele começou provavelmente a estudar música aos 3, aos 4, não sabemos, não é? E é o Eduardo Yudenich, né? Da orquestra da Conservatória do Uzbequistão. Mas há vários miúdos assim, e a gente questiona-se, de onde é que veio isto? Né? Já Sócrates, o filósofo, dizia isso, né? De outras vidas. Né? Então, para além dos meninos prodígio, temos também as crianças que se lembram de vidas passadas. E aqui o caso é diferente. Portanto, não são crianças que vêm com um coeficiente de inteligência ou de conhecimentos acima da média, não são perfeitamente normais, mas que geralmente até aos 6, 7, 8 anos no máximo, lembram-se de existências passadas. E investigando esses casos, chega-se à conclusão de que não há outra explicação mais plausível a não ser que ele já tivesse vivido anteriormente. Vamos ver, está bem? A vida após a morte. Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, os cientistas investigam alegações de reencarnação. Durante 40 anos, tentaram explicar os relatos de crianças que falavam de uma vida anterior. Histórias como as desta menina, que diz ter se afogado e ter nascido novamente. Ou deste menino de 6 anos, que acha que era um policial de Nova York morto em serviço. Ou deste menino que se lembra da vida do seu avô. Há centenas de histórias como esta, e o Dr. Jim Tucker compilou muitas delas.
Estamos investigando casos de crianças muito novas que espontaneamente começaram a falar sobre vidas passadas. Em geral, isso começa entre os 2 e 3 anos e continua até os 5 ou 6. Estamos estudando esses casos para aprendermos o máximo possível sobre este fenômeno. Jay Tucker prepara uma viagem de investigação para conhecer um dos objetos do seu estudo, uma criança que diz se lembrar de uma vida passada. Gus Ortega é um menino do Colorado que vem falando sobre ser a reencarnação do avô. Isso começou quando tinha 1 ano e 7 meses, e ele fez uma série de declarações que parecem ser muito específicas. Este é um caso muito interessante porque a criança disse coisas que não poderia ter sabido através de meios normais. O caso de Gus Ortega é um entre muitos. Estudamos esses casos durante os últimos 40 anos. Agora temos mais de 2.700 casos como esse. Esses casos foram encontrados em todas as partes do mundo, na Ásia e na África Ocidental. Foram encontrados na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, praticamente em todos os lugares onde procuramos. É muito interessante que só neste item das crianças que se lembram de vidas passadas, só o Dr. Ian Stevenson coligiu, pesquisou cientificamente, com rigor, 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas anteriores. 3.000 casos em 40 anos, em todo o mundo. E ele, quando apresentou o seu trabalho na Fundação Bial, no simpósio A Quem Além do Cérebro, que vai acontecer, acontece 2 em 2 anos, acontece este ano também, onde vai estar como convidado o Dr. Alexander Moreira Almeida, psiquiatra, professor universitário, cientista de topo a nível mundial, talvez um dos melhores, se não mesmo o melhor, que é aquele senhor que vai estar nas jornadas de cultura espírita em Caldas da Rainha, que nós convidamos para que vão, porque vai valer a pena. E o Dr. Ian Stevenson, quando apresentou as suas conclusões, ele deu uma entrevista para a Notícias Magazine, aquela revista que tinha o JN e o Diário de Notícias, aos domingos, onde ele dizia que hoje em dia é possível acreditar na reencarnação com base em provas. E que o que mais o incomodava era a indiferença dos seus pares, de muitos dos cientistas, e da comunidade em geral, pela maior descoberta depois da Revolução Industrial. E então ele dizia, reparem, o Dr. Ian Stevenson, a psiquiatra, cientista, ele não era espírita, não sei se ele alguma vez leu algum livro espírita, mas ele nessa entrevista que deu à Notícias Magazine, ele dizia que no dia em que a humanidade tiver consciência da reencarnação, vai haver uma revolução fantástica. Tem a ver com aquilo que eu dizia há bocado. Quando eu souber, eu agora tenho por hipótese uma agropecuária, como penso que a vida acaba daqui a uns tempos, quando eu me desencarnar, quem cá vier que fecha a porta. Então, há que fazer descargas para os afluentes dos rios e matar os peixes com toda a porcaria que por ali vai, não é? Mas se eu for espírita, se eu for reencarnacionista, eu sei, espera aí, eu estou a cometer um crime ambiental. Né? Eu sou responsável por isso. Mas ninguém descobriu. Nem a GNR, nem os vizinhos, etc. Mas eu sei. Então eu sei que quando for para o mundo espiritual eu vou levar esse complexo de culpa comigo. Eu vou ter de reencarnar. Quando eu reencarnar eu vou querer tomar banho naquele rio e o rio está poluído. Vou querer pescar e já não há peixe. Então se calhar vou ter de tirar um curso de engenharia ambiente para aprender a despoluir rios, etc. Aquilo que eu poluí anteriormente. Porque não há ninguém que semeie batatas que colha cebolas. Nós vamos colher sempre aquilo que semeamos, né? Então já vimos meninos prodígio, uma das provas da reencarnação, crianças que se lembram de vidas passadas, e são milhares delas. Né? Há um caso até que também foi estudado pelo Dr. Jim Tucker, podem encontrar na internet, no YouTube, que é de uma criança do James Houston, James Houston,
que é um piloto americano que foi abatido pelos japoneses na Batalha do Iowa e que reencarnou há pouco tempo, tem agora, deve ter à volta de 20 e tal, 30 anos de idade. E quando ele era pequeno, ele tinha terrores noturnos, pesadelos, porque dizia que estava tudo a arder à volta dele e que não conseguia sair dali. Até que ele foi muito investigado, e uma das últimas investigações foi precisamente pelo Dr. Jim Tucker. E, de facto, a riqueza de detalhes é tão grande, que nós temos uma palestra no YouTube, se puderem ver, modéstia à parte, no YouTube do José Lucas, tem lá essa palestra só sobre esse caso, porque tem muitos detalhes, né? E dá para ir pelo menos para 1 hora. E há também uma entrevista dos pais dele, quando ele era pequenino, numa estação americana, na ABS, ABC ou ABS, é qualquer coisa assim do género, na América, que também está disponível no YouTube. E a história dele foi passada para livro, traduzida em Portugal não, para o português do Brasil, com o título A Volta. Né? É um livro fantástico, né? Porque naquele tempo, praticamente, eu acho que não existia internet ainda. O pai, que era 100% contra a reencarnação, foi investigar todo o caso para demonstrar que não era um caso de reencarnação. E o miúdo dava pormenores impressionantes. E conseguiram encontrar, ainda na casa dos 70 anos, um colega dele, que tinha sido piloto, naquela batalha em que o James foi abatido, e que tinha estado ao lado dele. E confirmou todos os pormenores, nome do navio onde os aviões estavam, que eram aviões Corsair antigos, né? Um pormenor que aqueles aviões tinham, que eles não gostavam nada, que era quando aterravam no porta-aviões e dão uma pancada forte, arrebentavam com facilidade os pneus, coisas do Arco da Velha, um pormenor de um determinado bolo de chocolate, né, que ele gostava muito, uma receita antiga e por aí fora. E também há outra coisa que muitas vezes, a fotografia, que descobriram a fotografia desse tal, desse que ele se dizia que era, e que as feições de hoje são idênticas às feições que ele tinha naquela época. Pode acontecer, não era o caso, né? Mas esse caso é muito interessante, está recheado de detalhes impressionantes. De tal modo que esse caso, estudado pelo Dr. Mujib Tucker, foi publicado numa revista científica com toda a credibilidade. Depois temos a regressão de memória. A regressão de memória que é feita por psiquiatras, médicos, psicólogos de preferência obrigatoriamente, pessoas que tenham prática nessa área, que tenham formação nessa área. Né? Há muitas pessoas que querem fazer a regressão de memória. Eu queria saber o que é que eu fui numa vida, por curiosidade. Não façam isso. Pode ser a pior emenda que o assumir. A regressão de memória deve ser feita com objetivos médicos. Quando alguém tem uma determinada limitação médica, limitação na vida, perdão, a pessoa deve, se não conseguir superar isso por si, pode superar com a regressão de memória, mas só com esse objetivo. Não, com objetivos terapêuticos, queria dizer, né? Vemos aqui uma das pessoas que introduziu em Portugal a regressão de memória, juntamente com aquela senhora que falei há bocado, a doutora Maria Júlia Pereira Pérez, que era uma médica da Associação Médica Espírita de São Paulo, no Brasil. Esta senhora, a doutora Gláucia, era assistente dela, na altura era novinha, tinha 20 anos ou por aí. E então, aqui também na revista pública, que saía com o Jornal Público, de 4 de maio de 2003, saiu um artigo muito interessante sobre terapias regressivas, numa entrevista que a doutora Gláucia deu a esta revista. Né? E então tínhamos o caso do Paulo.
O Paulo tinha medo de comer, de ficar mal disposto, não tinha nenhum problema orgânico, né? Portanto, e o médico dizia sempre, olha, isso é uma doença nervosa, isso é nervos. E então esse Paulo, doente da doutora Glaucia, andou em médicos psiquiatras sem êxitos, ouviu falar na regressão de memória, né? E fez terapia durante 18 meses. Então, é muito interessante. O Paulo viu-se como um arruaceiro na Idade Média, naqueles gangues que andavam a cavalo, né? E ele era corpulento, estava com um conjunto de pessoas, de colegas, ele era o chefe, e ele dizia que via-se entrar numa taberna assim, daquelas, assim, com umas salas em forma de curva, umas mesas compridas, com umas chávenas, canecas de metal, né? Onde bebiam vinho, né? E então havia uma mulher franzina que servia à mesa as canecas de metal com vinho, onde o Paulo, agora Paulo, naquele tempo tinha outro nome, bebiam, e entretanto, o que é que aconteceu? O Paulo conta que violou essa rapariga, essa senhora que estava a servir, violou e inclusive ela obrigou ou entregou-a a todos os seus sequazes, os outros 6, todos a violaram. E então, quando foi a vez de repor o vinho, a mulher, pelos vistos, meteu veneno no vinho dele. E ele começou com cólicas muito fortes, claro, para se vingar, né? Ela começou com cólicas muito fortes e apercebeu-se que, vejam bem ao tempo que isto foi, isto que a doutora Glaucia conta aconteceu no século XX. Ele conta que apercebeu-se que ia morrer e que mentalmente teria dito assim, maldita, nunca mais confio em ninguém que me dê comida. E nesta reencarnação do Paulo, em pleno século XX, ele tinha um receio em comer fora de casa. Se comesse em casa estava tudo bem. Se comia fora de casa, ele levava aqueles relis, pebes amados ou qualquer coisa assim do género, com medo de ficar mal disposto. Olhem que interessante. Uma emoção mal arquivada no passado, para aí já de 1300 ou por aí fora, século XIV, século XV, mais ou menos, e uma emoção mal arquivada a repercutir-se no século XX. E depois o Paulo conta também uma coisa interessante. Conta que nesta vida, nesta reencarnação, a mãe do Paulo dizia-lhe as mesmas coisas, que eram um reforço do receio inconsciente que ele tinha. A mãe do Paulo dizia sempre, não vais comer essas porcarias aí para fora, come-se bem em casa, nunca se sabe o que está a comer. E aquela informação que estava mal arquivada no subconsciente vinha ao de cima e era amplificada. É uma coisa de facto fantástica. Né? Então, amigos, dentro dos factos de vidas anteriores, temos factos a comprovar e temos factos da vida atual, factos comprovados. Né? E este é o processo que nós temos de verificar, né? E isto acontece com a regressão de memória. E depois temos as comunicações espirituais. O que é isso? Comunicações espirituais é quando um espírito, através de um médium, diz assim, olha, eu vou reencarnar na família desta senhora. Vou reencarnar na família dela, como filho dela, vou ter esta marca ou aquela, ou vou ser coxo, ou isto, ou aquilo, ou outro, etc. E depois as coisas acontecem tal e qual como se foi previsto há 9 ou 10 meses atrás. Então, isso aconteceu muito no tempo do médium franciscano Xavier. Também aconteceu no tempo de Allan Kardec. Mas o que são isto de comunicações espirituais?
Há um livro que eu não sei se tem aqui à venda, mas a Federação Espírita Portuguesa tem. Vende, não só para os centros, mas também online. Eu penso que eles estão em PDF já. Não sei. Mas eles vendem em papel, online, na loja online da Federação, e vendem para quem pedir também, em particulares, centros, etc. E é muito interessante, porque este livro tem 8 casos catalogados de reencarnação pesquisados cientificamente pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade. E então, que este senhor foi o cientista do século XX, o cientista espírita do século XX. Eu acredito que o Dr. Alexandre Moreira Almeida, aquele que vai estar nas Jornadas de Cultura Espírita, em Caldas da Rainha, 23 e 24, onde vocês certamente vão todos, porque se não forem, não vão para o céu, de acordo com a nossa convicção. O engenheiro Hernani teve um trabalho, de facto, fantástico. Né? E temos aqui um dos casos, que é o caso Ronaldo e Jacira, é muito interessante, em que o espírito Ronaldo, ele suicida-se e depois comunica-se através de uma médium a pedir à irmã dele, ele suicida-se na casa dos 20 e tal anos, se não me falha a memória, a pedir à irmã para voltar como filho dela. Né? E a irmã, católica profunda, tinha ido a um médium espírita, naquele tempo não havia centros espíritas, era na casa dos próprios médiuns, e tinha ido quase obrigada porque não se sentia muito bem, etc., com um outro familiar, e foi quando o espírito do irmão apareceu a dizer assim, eu preciso reencarnar por todo o sofrimento. Então eu vou reencarnar como mulher, porque as mulheres são mais fortes, não se matam tanto como os homens, é sério? É o que lá está escrito. E é muito interessante, quando o Ronaldo reencarna, como Jacira, ele tinha-se matado tinha-se envenenado, tinha tomado um veneno de cor alaranjada. Quando a mãe de Jacira fazia groselha, ele ficava aflitíssimo. Não bebam isso, vocês vão morrer. Vamos morrer todos. Ela não bebia groselha, reminiscências do passado recente. É muito interessante. Não vou contar mais, senão vocês não compram um livro. E então, amigos, temos estes 4 casos, 4 provas da reencarnação. E hoje em dia temos milhares de casos estudados cientificamente que provam estes 4 tipos de evidências da reencarnação. Não é? Ok, então, reparem uma coisa. Isto é o que nos ensina a doutrina espírita desde 1857. Não é? É o apelo àquilo que falávamos ao bocado, à fé raciocinada. A verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Esta é uma frase de Allan Kardec, e que explica que, de facto, a postura espírita não pode ser uma crença balofo. Vocês não podem acreditar nisto que ouviram só porque eu disse. Não. A postura é esta. Ok, ele disse aquilo, pode ter lógica, pode não ter, parece ter lógica, parece não ter. Vou pesquisar. Vou ler Allan Kardec, vou ver se bate a bota com o perdigota. Vou investigar. Essa é a nossa postura, né? Então, o Espiritismo apresenta-nos estes 5 pontos básicos, né, que são as bases da doutrina espírita. Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos. Né? Dentro da reencarnação, temos estas 4 provas. Os meninos prodígios, as crianças que se lembram de vidas passadas, a regressão de memória e as comunicações espirituais. Esta da regressão de memória é muito interessante. A doutora Gláucia conseguiu que fosse inserida no curso de medicina através de um psiquiatra muito conceituado em Portugal, o professor Mário Simões, que também vai estar nas nossas jornadas, já se inscreveu, andei lá a buscar, e que é o diretor científico, o braço direito, do Dr. Luís Portela, da Fundação Biel. Ele não é espírita, mas aprendeu muitas coisas com o espiritismo, mas tem vergonha de dizer. E então,
conseguiram introduzir uma cadeira sobre a regressão de memória no curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa. Não sei se ainda se mantém. E é muito interessante, quando a doutora Glaucia andava a ensinar, a fazer a regressão, mais a doutora Maria Júlia, o que é que acontecia? Por exemplo, este senhor era médico, estava a fazer, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, estava como aluno a fazer o curso, tinha de fazer uma regressão em que ele próprio iria regredir para aprender a sentir, a saber o que é que o doente sente durante o processo, e depois tinha de fazer a regressão como monitor, como médico que está a orientar para saber como acontece. E então eles tinham lá um aluno, que era um psiquiatra, que nunca tinha dormido uma noite completa até aquele dia. Porque ele acordava sempre à meia da noite, assustado, sarabatado, como diz o povo. 3, 4 da manhã acordava e depois já não dormia mais. Ele foi para a medicina e para a psiquiatria para tentar estudar o seu caso. Nenhum psiquiatra, nenhum médico, nenhum especialista do sono conseguiu resolver. E então ele foi fazer a regressão de memórias. E quando lhe perguntaram se ele tinha algum caso traumático, ele disse: eu não consigo dormir uma noite inteira, desde que nasci. Então vamos tentar ver o que é que se passa. Então, quem estava a orientar a regressão desse médico, que é de Lisboa, que é psiquiatra, induziu à hipnose superficial, em que o doente entra num estado de consciência em ondas alfa, sai do estado de vigília para um estado de hipnose superficial. Então ele começa a descrever que está no meio de um bosque a fugir de 3 indivíduos que o querem matar. Correu num fim de tarde, correu tanto, que acabou por cair de exaustão, isto de noite. E os outros indivíduos que vinham atrás dele apanharam-no e mataram-no durante o sono. Assassinaram-no. Então ele ficou com aquela informação no seu psiquismo. Dormir igual a perigo de morte. E nesta reencarnação, passado tanto tempo, né, ainda tinha isso para trabalhar. Então, a regressão de memória é como nós temos umas gavetas, onde a gente põe as fiúvas e as cuecas. Né? Então, é abrir as gavetas, ajeitar tudo, pôr tudo direitinho, som de emoções e voltar a fechar. É só isso. Posso? Deixe-me só terminar, não se esqueça o que vai dizer. E então, o que é que aconteceu? Ele fez essa regressão. Foi feita uma reprogramação por parte do terapeuta e ele passou a dormir que nem um anjo. Vocês acreditam que este excelentíssimo senhor médico psiquiatra ainda hoje diz que a reencarnação não existe, porque não pode existir? Aquilo que ele vivenciou foi algo de inexplicável que um dia se há de descobrir o porquê. Não, vocês acreditam nisto? Agora vejam bem, como é que a evolução do ser humano não há de ser lenta? Quando um médico, psiquiatra, uma pessoa culta, é obrigado a ser culto, né? Ter a instrução, tenha uma experiência, supera um trauma de toda a sua vida, e mesmo assim ainda diz que não, a reencarnação não existe porque o meu preconceito cultural é muito maior do que isso. É notável, né? A nossa pequenez espiritual. Eu tenho instrução, mas não tenho cultura. Só tenho instrução, não tenho cultura. Pois, se calhar a senhora tem razão, mas pronto. Mas é muito interessante ver até que ponto, portanto, a terapia de regressão de memória funciona independentemente da crença da pessoa ou não. É a inteligência emocional supera a cognitiva, não é? Poder-se-ia dizer, não, a regressão funciona, é o efeito placebo, porque a pessoa acredita. Não tem nada a ver com isso. A regressão tem esse efeito benéfico quando é com objetivos terapêuticos, não é por curiosidade. E não é para fazer é um processo terapêutico. Tem de ser com um bom terapeuta que perceba, porque são, de facto, as emoções que estão em jogo, as nossas emoções do passado, né?
Porque, na essência, costuma-se dizer que não há doenças, há doentes. Todos nós somos espíritos doentes, uns mais do que outros, temporariamente num corpo de carne neste planeta Terra. Então, todas as limitações que nós tenhamos, seja do foro orgânico ou de outro foro que se repercuta no nosso organismo, Na nossa qualidade de vida. Sim, são transferências energéticas que o espírito faz para o próprio corpo de carne, que se vão manifestar num órgão de impacto, que isto é, num órgão, numa parte do corpo que seja mais suscetível. Quando todos nós formos mais suscetíveis a receber essa doença, Francisco Cândido Xavier, aquele famoso médium, maior médium do século XX, se não sempre, ele tinha um problema na vista desde novo, andava sempre a pôr gotinhas, etc. E um dia o Dr. Fritz, aquele médico que operava através de cirurgiões de médiums efeitos físicos, a grande maioria deles nem espíritas eram, mas operavam em transe, e ele ofereceu-se para curar o Chico Xavier. E, claro, o Emanuel, guia dele, deu-lhe uma reprimenda de alta a baixo. Disse: Chico, você se quer curar, vá-se tratar no hospital da medicina normal como os seus irmãos. Não tem que ter favores, né? Só por ser conhecido. E o Chico diz assim: não, mas eu não quero ser curado. Porque eu sei que isto que me sai pelo olho é uma energia que eu estou a drenar do perispírito para o corpo de carne. Mas eu já me habituei a lidar com isto. Ponho as gotinhas e tal, coisa, e aquilo vai se compondo. Se eu curar o olho, essa energia vai ter de sair por outro sítio. E eu não sei se ela vai afetar o pâncreas, o estômago, os intestinos, etc. E eu aí vou ter mais dificuldade. Olha a sabedoria daquele homem, né? Que coisa fantástica. Porque nós somos isso. Nós somos seres essencialmente energéticos, né? E então, quando trazemos, ou por complexo de culpa, ou de vidas passadas, ou por motivos que nós, nesta vida, felizmente, não conhecemos, precisamos de libertar essas energias, drenar essas energias para o corpo de carne, e elas aparecem sob a forma de doença. Também temos uma outra maneira de as superar, é através da prática do bem, através de uma autotransformação, de uma autorreflexão da reforma íntima, né? Aí nós vamos, o que é que acontece? Pela nossa mudando a maneira de pensar e mudando a nossa maneira de agir, a nossa vibração do nosso campo energético vai mudar, vai aumentar. Ao aumentar, o que é que vai acontecer? Eu deixo de ser um espírito doente, passo a ser um espírito mais equilibrado. Então o Divaldo Franco tem uma frase que diz precisamente isso, né? Todo o bem que eu faço agora apaga o mal que eu fiz ontem. O bem que eu faço agora é como se fosse uma borracha. O mal que eu fiz ontem é como se fosse uma conta errada, como a gente fazia na escola, na aritmética. Era com lápis e depois, quando estava mal feita a conta, apagávamos com uma borracha, não é? Então, todo o bem que eu fizer hoje, não há um determinismo. Aquilo tem de passar por isto, aquilo tem de passar... Não, porque eu hoje tenho um livre-arbítrio e através da prática do bem, através de ser uma pessoa honesta, correta, justa e boa para com o próximo, eu vou mudando a minha vibração e vou anulando aquelas energias menos boas que estavam previstas saírem para o corpo sob forma de doença. Então, nada é deterministicamente definido, não é? Eu também diz que a doença é pura. Sim, claro. É uma consequência, né? Quando não vai a bem, vai a mal, como se costuma dizer, né? Muito bem. Então, amigos, são alguns dos livros que nós... estes dois foram psicografados, e estes são crónicas que saíram no Jornal das Caldas, e onde encontramos muita matéria interessante para reflexão. Gostava de terminar com a história destes livros aqui do espírito que assina como poeta alegre, que é o espírito José Craveirinha, um moçambicano. Ele traz histórias
que os espíritos contaram, histórias que pessoas do mundo espiritual contaram e que ele traz com quadras popularuchas, com muita profundidade, mas também com muito humor. Eu gostava de terminar por falarmos em reencarnação, numa história que ele trouxe, que é Joca, que é o nome do homem, o avariado, entre aspas. Joca, o avariado, era gozado sem fim, nasceu desmiolado, tal como ao Serafim. Nascera avariado da máquina cerebral, coitado do Joca, não fizera nenhum mal. As pessoas dizem assim, mas que mal é que ele fez para nascer com problemas de cabeça, né? Joca, o avariado, era motivo de galhofa. Todos o ridicularizavam, dele faziam troça. Seus pais e irmã sofriam a bem sofrer. Por que um familiar assim? Porque veio assim ao nascer? É o que nós nos questionamos, né? Quando não conhecemos a reencarnação. Joca, o avariado, ria sem parar. Olhava esgazeado para o infinito, para o ar. Todos tinham pena do Joca, o avariado. Que mal fizera a Deus para nascer destrambelhado? Noutra vida fora ilustre político exigente, que com a sua inteligência desgraçou muita gente. Homem culto, esperto, a todos ludibriava, pensando que após a morte viria o inevitável nada. Ao ter consciência da imortalidade, Altamiro, o político, perdeu a noção da realidade. Isto já no mundo espiritual. Tão culpado se sentiu do mal efetuado que, para esquecer, ficou destrambelhado. Entrou em processo de loucura, né? Mecanismo de fuga, não suportou a verdade. Altamiro enlouqueceu, fugindo da realidade. A espiritualidade superior logo providenciou reencarnação dolorosa para quem muito enganou. Voltaria destrambelhado durante 40 anos, recuperando-se aos poucos dos muitos enganos. Após desencarnar, Joca, o avariado, terá condições de voltar melhorado, para uma nova vida. Somente então Altamiro encetará a expiação dolorosa do que fez por cá. Na vida, as leis de Deus não conseguimos enganar. Não sejas como Altamiro, para que não venhas penar. Tudo na vida tem justa explicação, mesmo que desconheças a causa da expiação. Radica ela em erros de outrora, onde vida após vida o espírito sempre melhora. Poeta Alegres, foi uma psicografia recebida em 5 de agosto de 2014. E assim, para terminar, ficamos com aquela frase que foi colocada no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E gostaria de terminar com um pequenino filme, cerca de 1 minuto, como mensagem final. Atendendo a pedidos, eu vou aqui repassar uma mensagem que já foi exibida aqui no programa. É que um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis. E começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou ele com um belo cheque. Ele ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante, meu caro amigo. Disse, olhe, você não compreende. Me deixe contar o que aconteceu. Esqueci de falar sobre o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine aí o meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e vi que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos.
não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Moral da história. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Boa tarde.